Bom dia, queridos amigos, irmãos de caminhada. Que a paz de Jesus se estabeleça entre nós com muita alegria, com muita compreensão e com apreço da esperança. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 19. A fé transporta a montanha, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentai-o a teus discípulos. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então com Jesus, em particular. Lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer, sem dúvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a excitação de que se aproveita os adversários que têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus para agradecer tudo que o Mestre tem nos dado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Queridos amigos, nós vamos dividir esse item, né, do Evangelho, esse poder da fé, mais algumas vezes, amanhã talvez, porque o poder da fé é uma questão muito séria para todos nós. E Mateus traz isso de uma forma tão simples, mas tão atual, tão moderna. E nós estamos vendo aí diante das nossas lutas. Muitas vezes temos fraquejado diante da nossa fé. Isso não quer dizer que ela não está consolidada em nós. Todos nós precisamos entender as palavras de Jesus no sentido íntimo, no sentido interno de nossa alma. A gente pode ver que quantas famílias, todos nós passamos por momentos aflitivos e às vezes em relação às doenças, a gente vai a uma casa espírita ou vai ao encontro de um amigo
e nós rogamos a eles ajuda. E muitas vezes essa pessoa passa aquela criança ou outra, aquele filho para outra pessoa sem lembrar que todos nós estamos sendo convidados a refletir nessa situação belíssima que o Evangelho nos mostra, que todos nós devemos ser capazes de atender o irmão, de fazer uma prece, de acolher a dor de uma forma simples, singela, porém verdadeira. Nós sabemos que o poder da cura, da libertação dos malfeitores, como nós estamos vendo aqui, não, às vezes nós não temos ainda a força moral para que isso realize. E Jesus, então, nos deixa essa narrativa extremamente importante que Mateus traz para nós, quando aquele pai aflito procura Jesus. E ele afirma que ele já havia procurado os discípulos, mas eles não puderam curar. Nós sabemos que os problemas mentais não são curados de uma hora para outra. Mesmo que a gente tenha toda a fé, ainda temos que respeitar também o processo provacional que a própria lei divina nos impõe. No caso aqui trazido por Mateus, não se tratava de cumprimento de lei, mas sim, muitas vezes compreendemos que é um caso que veio para elucidar para todos nós o trabalho do Cristo, que demonstrando para nós a fé. E quando o Pai diz que já procurou os discípulos, e que a resposta de Jesus toca profundamente em nós. Quando somos procurados, nós enviamos para outra pessoa? Ou fazemos a prece, damos um passe, rogamos a Jesus e somos sinceros ao falar com os nossos irmãos que nós estamos a serviço do Cristo, mas não somos Jesus. Estamos a serviço do amor, da nossa fé, mas não sabemos qual é a intenção das leis divinas em relação a esse ou aquele. No caso retratado, era um processo de obsessão. E aí o pai volta, né, pede a Jesus, retrata a situação, e o mestre amorosamente fala: trazei-me aqui esse menino. E Jesus ameaçou o espírito que estava ali obsessando. Eu não acho assim que a tradução aqui seja ameaçado, porque Jesus não ameaçou ninguém, mas Jesus conversou, afastou. A força moral do Cristo não permite que os espíritos do mal permaneçam no coração de cada um de nós, porque Jesus era o amor. Então, quando ele diz assim, e tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Aqui nós vamos ver um processo talvez obsessivo de influenciação espiritual doentia, negativa, e que o Cristo percebeu, a força moral do Cristo dá uma voz de comando para aquela entidade se afastar daquela criança, e ele se afasta. Ele teme, né, o obsessor ou o espírito ali sofredor. E nós vamos ver então, quando os discípulos, né, vendo aquela situação, muitas vezes também pode acontecer conosco, porque que alguns conseguem se libertar com a nossa palavra, com o passe, com o nosso envolvimento e outros não. Então, Jesus, mais uma vez, nos mostra a questão da nossa incredulidade. Nós ainda não temos essa fé que deveríamos ter. E os discípulos, então, também estavam na posição de aprendizes do Evangelho, de conhecedores do Evangelho. E aí nós vamos ver a lição grandiosa que o Cristo deu. Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Quando a gente tem fé, a gente tem força do conhecimento, mas também temos sentimentos que nos auxiliam a, a buscar cada dia mais um entendimento que vai aprimorando o nosso pensamento.
É preciso que a gente precisa meditar sobre isso e que a gente valorize muito todas as oportunidades que chegam até as nossas mãos. É importante ver que ninguém é capaz de aprimorar o seu pensamento sem o esforço do conhecimento, sem o esforço da vivência e da aplicação. Então, quando aqui nós lemos, nós vamos encontrar essa questão da vivência do Evangelho, e ele fala no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer. Ora, eu preciso saber se a minha fé, ela me dá essa condição, sem duvidar de nada. Então, nós vamos ver que Kardec coloca aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. Não é força física, é força moral. Porque todos nós precisamos entender quando Jesus nos disse que nós não devíamos nos afadigar com as questões que teríamos que passar, porque nós estaríamos amparados por Deus. E nós seríamos envolvidos pelos espíritos amigos que iriam nos dar condição. Se eu posso ou não, isso depende da minha confiança. Então, nós temos que nos esforçarmos para aprender e trabalhar sofrendo sempre o esforço. Para muitos é um sofrimento, para outros é um aprendizado. E é preciso que a gente se aperfeiçoe com a moral. Preciso que a gente aprenda a desfrutar de todos esses conhecimentos que Jesus veio nos trazer. Não é só ler o Evangelho e esperar. É preciso que nós entendamos que nós somos responsáveis pelas nossas obras. Nós somos responsáveis por adquirir esse conhecimento que o tempo foi nos trazendo, porque nós temos um tesouro dentro de nós e é preciso que a gente compreenda que esses recursos que estão já conquistados dentro de nós, nós não perdemos. Então, desse modo, nós vamos ver que Deus está sempre nos auxiliar, nos dando força para que nós possamos transformar o coração, o mundo íntimo de cada um de nós, a partir de nós mesmos. E aí nós vamos ver quando aqui no Evangelho ele vai falar aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. É muito difícil a gente compreender tudo isso quando ainda não temos o esforço da vivência do Evangelho. Quantas vezes nós trocamos o atendimento, falamos para a pessoa voltar mais tarde, ou encaminhamos para o outro, porque nós temos alguma coisa material a ser realizada. Essa lição, meus amigos, é muito séria, porque nós temos montanhas e montanhas de dificuldades dentro de nós e nem sempre nós estamos atentos a elas. Quais são essas montanhas? Pergunte para você. As montanhas que nós temos dentro de nós são as nossas dificuldades mais íntimas ligadas aos nossos sentimentos, até mesmo a preguiça, a ociosidade. Tem dia, a gente pode perceber que, conversamos com determinadas pessoas, elas não têm fé, não têm o hábito da oração, não criam dentro de si essa fé robusta. Então, a gente pode ver que essa questão que ele fala das montanhas está ligada aos meus interesses materiais. Eu quero tudo para mim e que seja da forma que eu quero. E aí nós vamos mergulhando dia a dia nessa cegueira interna gerada pelo egoísmo e também pelo fanatismo, muitas vezes trazendo para nós paixões orgulhosas que não me permite sentir a dor do outro. E a fé robusta é aquela fé
que eu vou construindo ao longo do tempo. E sim, extremamente importante que nós venhamos pensar ou acreditar que somos capazes de movimentar a fé, não só nesse plano exterior que nós falamos dela, mas que a gente precisa edificá-la em nós. Por isso que Jesus falou que do tamanho de um grão de mostarda, no solo do nosso próprio espírito, ela removeria montanhas. Então, eu preciso rever essa questão se eu tenho essa fé robusta, que dá perseverança, me dá alegria, me traz força para vencer os meus obstáculos, nas pequenas coisas, para que depois a gente consiga fazer nas grandes. São nas pequenas coisas que eu vou pensar, que eu vou refletir, né? Já tem outros que falam que têm fé em determinada situação, em determinados momentos. Aí é uma fé vacilante. Que essa fé vacilante, ela nasce dentro de nós, mas ela carrega consigo a incerteza e a excitação. E muitas vezes elas se aproveitam, nós podemos aproveitar dessa fé vacilante para criticar, para combater o pensamento de outros irmãos. E essa fé, ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que nós podemos, que nós somos capazes de vencer qualquer situação que a vida nos oferece, até mesmo a morte. Porque nós podemos compreender que a morte é um processo natural e as doenças, muitas vezes, quando são compreendidas, é um processo de grande valor para todos nós no campo da educação. Por isso, nós temos que olhar que a nossa vida, ela é tão valiosa porque nós somos usufrutuários de tudo aquilo que Deus tem oferecido. Nós não podemos, de forma alguma, aprimorá-la ou enriquecê-la diante da preguiça, diante da distração, diante dessa situação vulnerável que muitas vezes nós estamos falando de um evangelho que não constrói em nós o verdadeiro sentido. Então, nós precisamos ter força. É imperioso que a gente remova no campo de nossa alma os calhaus da indiferença, para que a gente venha drenar na vasta extensão de nossos desejos os charcos da ociosidade e do desânimo. Por isso, é preciso sempre que a gente procure alterar a paisagem da nossa vida íntima, para que a fé viva, nasça e se desenvolva em nossos corações, de tal forma que nós possamos fazer dela uma força transformadora e criativa. Esse é o papel que Jesus nos disse: se tiveres força, tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos remover as dificuldades ou transportar as nossas dificuldades ou as montanhas. Por isso, amigos, nós convidamos todos a aproveitar o momento da luta que nós estamos sendo convidados e as dificuldades que as experiências têm nos oferecido, porque cada dia nós estamos sendo convidados a converter as sombras de nossas antigas animalidades em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa verdadeira ascensão. E essa ascensão, ela se faz em direção à vida eterna. Nós gostaríamos de agradecer a todos este momento, pedindo a Jesus que nos transmita o passe pelas vias amorosas de tantos amigos espirituais que nos trazem com amor as suas energias e que cada um possa fazer na sua intimidade a sua oração, rogando a Deus que te auxilie a remover a indiferença em relação às conquistas do seu espírito. Assim, amparados pela bondade excelsa de Jesus, dos benfeitores amigos, nós pedimos que fluidifique a nossa água, que nos traga fé, que nos ajude a compreender o que seja fé. Ó Jesus, quanta luz nesses momentos do Evangelho, que nos agasalha,
E nós te pedimos que agasalhe todos os nossos irmãos que ora compartilham conosco deste Evangelho, que seus lares se iluminem e aqueles outros que se encontram nos hospitais, nos lares, que a sua fé possa dar-lhe força, coragem, bom ânimo, para que ele possa construir um momento íntimo de grande esperança. Nós deixamos no coração de todos um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fica com Deus, irmãos, que Jesus nos abençoe.